Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Já separa aí o seu livro didático, que é o livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos nossa aula de número 76. Já abre aí o seu livro na parte onde estão as atividades do EMAI, que são as atividades de matemática, que nós vamos realizar na aula de hoje as atividades da sequência didática de número 28. Então, hoje nós vamos realizar as atividades 28.2 e 28.3. E nessas atividades, vamos trabalhar com a resolução de situações problemas do campo aditivo e cálculo de probabilidades, certo? Então, estas atividades estão nas páginas 89 a 91. Então, é página 89, página 90 e página 91. Tudo bem? Vamos começar? Então, aqui na página 89, nós vamos encontrar este enunciado, atividade 28.2, certo? Então, vamos fazer a leitura. Seu Vitor propôs uma brincadeira para sua neta. Cada um lança um dado. Era brincadeira. Observam os pontos que ficam nas duas faces voltadas para cima. Então, eles lançam os dados, eles jogam os dados e eles vão olhar o número que ficou em cima do dado. Adicionam esses pontos. Então, por exemplo, se os dois dados caírem com o número 3 para cima, 3 mais 3, 6. Então, marca 6 pontos. Então, quando era a vez do avô, ele marcava os pontos. Quando era a vez da netinha, ela marcava o ponto. Só que tinha uma regra. Vamos ler a regra? Se a soma for menor que 7, a Tereza marcava ponto. Se for maior que 7, o avô marcava ponto. E se a soma fosse igual a 7, nenhum dos dois marcava um ponto, certo? Então, essa era a regra do jogo que eles estavam fazendo. Questão 1. Começaram a jogar, mas Teresa quis saber o porquê dessa regra. Seu avô desenhou um quadro mostrando para a neta quais os resultados que eram possíveis. Então, aqui nós temos algumas possibilidades. Observe-o e explique o que está representado nele. Então, o avô, né, da Teresa mostrou este quadro aqui. Olha aqui. Até temos uma foto aqui dos dadinhos, né? Um dadinho está marcando 3 e esse aqui está marcando 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 5 igual a 8. 8, olha a regra. 8 é maior que 7, ó, maior que 7. Então, quem marca ponto? O avô da Teresa, certo? Então, aqui, o avô da Teresa fez este quadro aqui. Então, nós vemos aqui o sinalzinho de mais. Nesta primeira coluna, nós vemos os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesta linha, primeira linha, nós vemos também os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele indicou aqui com esse sinalzinho de mais? Que esse 1 mais este 1 mais 1, seria uma possibilidade, que é igual a 2. Depois, próximo número, o que ele fez? 1 mais esse 2, ó, ele colocou aqui a conta. Ele não colocou o resultado, ele colocou a soma que teria de fazer dos dois dados. Então, ele colocou todas as possibilidades que poderiam acontecer quando eles lançassem o dado. Aí, continuou. 1 mais 3, colocou aqui. 1 mais 4. 1 mais 5. 1 mais 6, olha aqui a conta. Depois ele foi para a linha de baixo, a mesma coisa. Todos, olha, ele colocou o número 2, ó, no primeiro, olha aqui. Colocou primeiro o número 2, depois colocou o sinalzinho de mais, e aí ele somou, ó, 2 mais 1, que está aqui. Aí aqui nessa coluna, 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5, 2 mais 6.
A linha do número 3, a mesma coisa. Copiou o número 3, ó, em cada uma das colunas, colocou o sinalzinho de mais, ó, todas estão com o sinalzinho de mais, e foi acrescentando, ó, 3 mais 1, depois 3 mais 2, 3 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 5, 3 mais 6. E ele fez isso em todos os números possíveis, porque o dado, quantas faces tem o dado, pessoal? Até 6, não é mesmo? Então, o último número, o maior número que alguém pode tirar quando lançar um dado é o número 6. Por isso que ele fez essa tabela aqui até o número 6. Mas a brincadeira que eles estavam fazendo era apenas com um dado? Ia chegar apenas até o número 6? Não, pessoal. Olha aqui, nós temos dois dados. Então, eu tenho até o número 6 aqui no primeiro dado e até o número 6 aqui no segundo dado. Por isso, nós temos essa segunda tabela que está aí no livro. Ó, depois, ele pediu a Tereza que completasse o quadro com os resultados. Então, esse mesmo quadro que está aqui em cima, a Tereza ia colocar os resultados. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 3 igual a 4. Vamos ver como ficou o quadro que a Tereza completou? A primeira coluna, que todos eram somados mais 1. Ela poderia fazer também assim, ó. 1 mais 1, 2. Depois, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 aqui mais 1, 6. E 6 mais 1, 7. E ela foi completando cada coluna com os resultados. Olha só. Vocês estão observando como ficaram os resultados na tabela que a Tereza completou? Então, vou pedir a vocês agora para pausarem este vídeo, registrarem aí no seu livro, pessoal, todos os resultados que a Tereza encontrou, certo? Se você terminou de registrar, ótimo, muito bem. Se você pausou o vídeo, registrou direitinho, mas se você não terminou, eu peço a você que registre aí no seu livro e depois continue assistindo essa aula, certo? Então, agora aqui na continuação, eu deixei o quadro bem pequenininho aqui, já preenchido, para a gente observar e responder as questões. Então, aqui, responda às perguntas do avô de Tereza. Estão as perguntas na página 90. Letra A. Quantas são as somas iguais a 7? Ou seja, nós marcamos aqui todos os resultados. Então, quantos resultados número 7 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Número 7. Questão B. Quantas são as somas menores de 7? Olha aqui. Todos esses resultados que nós estamos vendo aqui, ó, todos eles são menores que o número 7. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Então, nós temos 15 somas que são menores, 15 resultados que são menores que 7, certo? Podem registrar aí no seu livro a resposta. Agora, a questão C. E os maiores que 7? Então, significa que eu vou olhar os números, ó, os resultados que são maiores que o número 7. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 também. Olha só. Então, tanto os resultados maiores do que 7, quanto os resultados menores do que 7, todos eles dão a mesma quantidade. Ou seja, vocês lembram aqui, no enunciado, dizia que se fosse menor que 7, a Tereza marcava ponto. Então, ela teria quantas chances, pessoal?
15 chances, porque nós contamos aqui, ó, todas as possibilidades de cair um número menor que 7. Ou melhor, o resultado da soma, né? Porque eram os 2 dadinhos. E depois o avô da Teresa, né, que é o seu Vitor, olha as possibilidades que ele teria, todas que são o quê? Maiores que 7. Ou seja, o que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Que tanto a Teresa quanto o seu avô Vitor, eles têm a mesma possibilidade, ou seja, a mesma quantidade de chances de vencer o jogo. Então, como eu respondo aqui a questão D, as chances de seu Vitor e de Teresa ganharem o jogo são iguais ou diferentes? O que nós percebemos? Nós percebemos que as chances são iguais, porque tanto o seu Vitor quanto a Teresa têm 15 chances cada um de conseguir acertar o resultado, ou de sair um número que seja maior ou menor que 7, certo? Registrem aí as respostas no seu livro. Agora, aqui na página 91, nós vemos a atividade 28.3. Mônica escreveu as igualdades. Olha só essa palavra, igualdade. O que é uma igualdade, pessoal? É uma coisa que é igual, certo? Então, vamos ver. Primeiro, ela colocou 12 mais 23 igual a 35. Eu já fiz essa conta e eu vi que realmente dá 35. Mas dá para fazer o cálculo mental, né, pessoal? Ó, se eu tirar as unidades, 10 mais 20, 30. 3 mais 2, 5, 35. Depois, ela escreveu um outro cálculo. Olha o que ela colocou aqui. 12 mais 23 mais 3 igual a 35 mais 3. Mas da onde ela tirou esse número? O que ela fez? Ela copiou este primeiro cálculo, primeira parcela ela colocou aqui, que o resultado é 35. E aí ela colocou um sinalzinho de mais, colocou o número 3, sinal de igual. Copiou o 35 do resultado aqui e depois copiou o sinalzinho de mais e o número 3. Ou seja, esta operação aqui está exatamente igual a esta, assim como esta operação aqui está exatamente igual a esta, certo? Então, o que a gente consegue observar, pessoal? Que o sinalzinho de igual, nem sempre eu vou utilizar para mostrar o resultado. Aqui no primeiro cálculo, eu tenho o sinalzinho de igual e o resultado que é 35. Mas aqui no meu segundo cálculo, eu tenho que o sinalzinho de igual e eu tenho uma outra conta na frente. Significa que a primeira conta é equivalente à segunda conta, certo? Ou seja, vou encontrar o mesmo resultado. Aí está no seu livro escrito o seguinte: a Mônica que escreveu as igualdades. Então, ela perguntou a Ricardo: uma igualdade não se altera se eu adicionar o mesmo número aos seus dois termos? Olha só. Então, eu copiei o mesmo número. Então, no primeiro termo e no segundo termo, eu tenho os mesmos números. Então, essa igualdade se alterou? Ficou diferente o resultado? Não ficou diferente, ó, 35 e 35. Mas ela fez uma pergunta: será que isso acontece sempre? Para verificar, Ricardo escreveu. Então, o Ricardo observou a pergunta que a Mônica fez e ele foi lá e fez novos cálculos, certo? Aqui esqueci de mostrar onde foi parar o 35 e que o número 3 que estava aqui, ele passou, ó, para o lado de cá. Então, vamos lá. Na questão A, ele colocou assim: 18 mais 32 igual a 50. Depois ele colocou 18 mais 32 mais 10 igual a 50 mais 10. Vamos primeiro verificar aqui, 18 mais 32. Vamos somar só a dezena, como nós já aprendemos? Ó, 10 mais 30 igual a 40. E o 8, que está na unidade, mais 2, 8, 9, 10. 40 mais 10, 50. Então, já sei que esse cálculo aqui está correto. E que ele fez para mostrar para a Mônica? Ele copiou aqui, ó, o mesmo cálculo,
adicionou o sinalzinho de mais e colocou o número 10. Colocou igual, copiou o resultado aqui e depois copiou o quê? O sinalzinho de mais e o número 10. Permaneceu igual, pessoal, essa igualdade? Permaneceu igual? Está mostrando os mesmos resultados? Sim. Agora, nós vamos observar na questão B. Então, eu tenho aqui 7 mais 8 mais 10 igual a 25. E 7 mais 8 mais 10 mais 9 igual a 25 mais 9. Vamos somar aqui, ó, o que nós temos no primeiro termo. Então, eu tenho só essa dezena. Então, vamos somar as unidades. 8 mais 7, 7, 7, 14, mais 1, 15. 15 que nós temos aqui, mais 10, igual a 25. Então, a primeira continha já sei que está correta. Aí, o que ele fez? Ele copiou este primeiro termo igualzinho está aqui, na próxima conta, certo? E aí, ele colocou um sinalzinho de mais 9, certo? E depois colocou igual. Aí ele copiou o quê? O resultado de 7 mais 8 mais 10, que é 25, e copiou o mais 9, certo? Então, o que a gente pode responder aqui na questão 1? Observe-as e responda o que o Ricardo fez. Então, nós já observamos. Verifique se após adicionar um mesmo número aos dois termos, as igualdades permanecem verdadeiras. Então, aqui nós acrescentamos o número 10 e aqui nós acrescentamos o número 10, mesmo número. Aqui acrescentamos o número 9 e aqui o número 9. Mesmo assim, as igualdades permaneceram verdadeiras? Tanto no item A como no item B? Sim, porque nós temos aqui ó, os mesmos resultados. Ó. Este cálculo, o resultado é 50. Este cálculo aqui, o resultado é 25, assim como no primeiro termo. Tudo bem? Então, respondam aí, pessoal, no seu livro. Agora, continuando o desafio. Número 2. Ricardo, então, perguntou a Mônica, será que isso também acontece se subtrair um mesmo número aos dois termos de uma igualdade? Vixe, agora ele fez o quê? Uma questão mais complicada. Nós vamos mudar o cálculo, não é adicionar, agora é subtrair. Será que a igualdade permanece verdadeira? Então, o que ele pediu? Para ajudar a Mônica a investigar, complete a igualdade subtraindo 5 unidades. Então, nós vamos colocar menos 5 em cada termo e responda a pergunta. Então, nós temos aqui 15 mais 50 igual a 65. Poderia usar a mesma estratégia, ó. Vamos esquecer um pouquinho a unidade, vamos contar só a dezena. 10 mais 50, 60. Mais esses 5 que sobrou, 65. Conta está correta. Então, continuando. E o que nós fazemos aqui? Copiamos o primeiro termo, ó, ele aqui, 15 mais 50, e eu subtraio o número 5, certo? Vou fazer o quê? Colocar o resultado, que foi 65, que é o mesmo resultado aqui, menos 5. 15 mais 50 menos 5 vai ser igual a... Qual vai ser o resultado? E aqui, 65 menos 5, qual será o resultado? Os resultados estão iguais, pessoal? Sim. Então, se nós... sim, os resultados são iguais, por isso a igualdade permanece verdadeira. Então, se ao invés de utilizarmos um cálculo de adição, nós utilizarmos subtração aqui nos dois termos, a igualdade também permanecerá verdadeira, certo? Registrem aí no seu livro as respostas. Agora nós vamos para a última questão, que está bem aqui embaixo, aqui na página 91. Elabore com seu colega uma igualdade com adição nos dois termos. Então, como não será possível fazer com o colega, vocês podem fazer aqui comigo na videoaula, certo? O que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó, 45 mais 15 igual a 60. Vamos somar só as dezenas, esquece o número 5 da unidade.
40 mais 10, 50. E 5 mais 5, 10. 50 mais 10, 60. Então, meu cálculo está correto. Agora, vamos ver ali o que nós vamos colocar nos outros dois termos? Eu coloquei assim, ó, copiei o primeiro cálculo, 45 mais 15, olha ele aqui, mais 5. Aí eu coloquei o resultado, que é o 60 mais 5, certo? Mas se aí na sua casa você quiser fazer diferente, você pode fazer. Fique à vontade. Tudo bem? Vamos registrar aí no nosso livro? Essas, pessoal, foram as atividades de hoje. Peço a vocês para que não se esqueçam de fazer as correções no seu livro e deixar ele completinho. Estamos combinados? E eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula, certo? Tchau, pessoal!